Bom dia, sétimo ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, a prova se aproxima cada vez mais. A cada dia que passa, vocês estão mais próximos da avaliação do quarto bimestre. E então eu resolvi falar um pouco dos assuntos que vão cair. Eu já comecei a revisão na última aula. Falamos sobre preposição, né? Nessa aula vamos falar sobre adjetivos, vamos começar a falar sobre adjetivos e se der tempo vamos falar sobre mais algum outro assunto, que com certeza vai dar. Então vamos lá. Adjetivo, primeira coisa, o que é um adjetivo, pessoal? Vocês lembram, a gente estudou no começo do ano, vocês ainda devem ter isso anotado no caderno de vocês. Adjetivo, para que serve um adjetivo? Qual a função do adjetivo? O adjetivo caracteriza, ele dá a qualidade ou defeito de um nome, de uma coisa, tá? De um objeto, de alguém, de algo, tá? Então, o adjetivo ele serve para dar característica. Quando você diz que você está adjetivando alguém, você está dando uma característica para essa pessoa. Eu sou barbudo, eu sou careca, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou magro, eu sou gordo. São adjetivos, tá? São adjetivos. Essa parede é verde. Esse livro tem folhas brancas, tá? Eu estou adjetivando, estou dando adjetivos, tá? Para essas coisas, tá? Ela serve, então, qual a função do adjetivo? Dar a característica, qualidade ou defeito de um nome, tá? Dos nomes, do substantivo. O adjetivo ele caracteriza o substantivo. O que é o substantivo? Substantivo é um nome. Substantivo é aquilo que a gente usa para nomear as coisas substanciais. A gente nomeia as coisas para a gente poder chamar elas de alguma coisa. Isso daqui é um mouse. Isso daqui é um celular. Isso daqui é um livro. Isso é um fone. Isso é uma camisa. Tá? Isso é uma pessoa. Tá? Então é isso. O substantivo é isso e o adjetivo é isso, tá? Adjetivo, os adjetivos eles podem variar tanto de grau, quanto de número, quanto de gênero também, que nem os substantivos, tá bem? Os graus do adjetivo podem ser superlativo, tá? Comparativo ou superlativo, tá? A gente tem esses dois graus, tanto para mais quanto para menos. Ele é mais alto que eu, é o comparativo. Ele é altíssimo, é o superlativo, tá? Então é isso. Então, além do adjetivo, pessoal, quais outros assuntos a gente tem aqui para ver? Temos também aqui, ó, o uso do mas e mais. E o a e o a. O mal e o mal. Mal com L e mal com U, né? Abram aí o livro de vocês na página 157. A gente viu isso há pouco tempo. Mas deixa eu dar mais uma explicadinha legalzinha, tá? Sobre isso. Só para reforçar na mente de vocês. Página 157. Vamos lá. Primeiramente, pessoal. O mas e o mais. É a primeira coisa que eu quero que vocês se reflitam, né, sobre. É o mas e o mais. O mas, quando a gente não tem o is, que é só o mas, tá? O mas. Ele pode ser a mesma coisa, ele é um sinônimo de porém, de contudo, tá? Já o outro mais, o mais com is, ele é o contrário de menos, tá? Ele vem no sentido de quê? De adição. Quando você está adicionando alguma coisa. Se você está adicionando alguma coisa, ele é mais com i, tá? Se você adiciona uma informação, uma fruta, eu tenho... na minha sacola tem laranja mais limão,
tá? Estou adicionando. Então é o mais com I e S, mais, tá bem? Agora o A sem H e o A com H, tá? A gente tem aqui, ó, pessoal. No livro de vocês, na página 157, o que é que ele fala aqui sobre esses dois, ó? Primeiramente, o A com H. O que é que ele fala, ó? Ele expressa o tempo passado, tá? Ou é aplicado como equivalente a existir, do verbo haver, tá? Houve algo, há algo, tá? Há algo acontecendo, há algo. Então, é no tempo passado ou representando o verbo existir, tá? Uma das frases das flexões do verbo haver. Exemplos aqui, ó. Há dias venho trabalhando nisso. Há um problema aqui. Temos os dois exemplos. O de cima, há dias venho trabalhando nisso, é um exemplo que vem do passado. Há um problema aqui, existe um problema aqui, tá? É do verbo existir. Tá bem? Então, agora vamos ver o A sem o H. O A sem H, pessoal, ele expressa um tempo futuro ou é aplicado para indicar distância. Ambos são dois casos, é só se tocar nisso. O A com H é passado, o A sem H é futuro. O A com H é existir, o A sem H indica distância, tá? É aplicado a distância de uma coisa até outra, tá? Então, os exemplos que a gente tem aqui com o A sem H são os seguintes, ó. Daqui a pouco estaremos juntos. Isso aqui quer dizer que no futuro nós estaremos juntos. Daqui a pouco estaremos juntos. Minha casa fica a alguns metros da escola. Minha casa fica a alguns metros da escola. A distância que a minha casa fica da escola é de alguns metros, tá? Então, está indicando distância, tá? Muito simples, né, pessoal? Muito fácil. Mais fácil que isso, só o próximo que a gente tá por ver, que é o mal com L e o mal com U. Sendo o seguinte, um mal com U é o contrário de bom e o mal com L é o contrário de bem. Simples, fácil, básico, tá? Muito, muito, muito fácil de saber. O mal com U e o mal com L é o mais fácil que tem. Por quê? A gente só faz trocar. Se fez sentido, tá certo, é esse. Se não fez sentido, tenta pelo outro, que provavelmente vai fazer sentido o outro, tá? É só a gente saber fazer essa troca. A gente troca pelo quê? Se a gente ver a frase. Ele pediu explicações num mau momento, ó. É mal com U. Se a gente trocar por bem aqui, vai dar certo, ó. Ele pediu explicações num bem momento. Não, fica incondizente, incoerente, não faz sentido. Agora, se a gente troca por bom, que é o contrário de mal com U, olha como é que fica. Ele pediu explicações num bom momento. Tá vendo como fez sentido? Tá vendo como ela foi aplicada de forma correta? A frase ficou condizente, ficou coerente, soou bem. Vocês percebem como ela soou melhor, tá? É simples. Se na prova tiver isso, é só vocês fazerem a troca, tá bem? Só fazer a troca que vocês conseguem facilmente, tá? Facilmente. Mal com U e mal com L. Ambas são muito fáceis. Agora a gente tem mais o que? Temos sujeito e transitividade verbal. Eu vou falar um pouquinho agora sobre sujeito, tá, pessoal? Sujeito, tá? Sujeito, ele é aplicado onde? Toda oração, tá? A parte essencial da oração é o sujeito e o predicado, tá? A oração é o quê? É uma frase com verbo. Se uma frase tem verbo, ela é uma oração,
tá? Ela é uma frase verbal ou oração. A gente chama de oração comumente, tá? A oração tem um sujeito e tem um predicado. O sujeito é aquele que aplica a ação, tá? O verbo é a ação ou o processo. Ele aplica ou ele é alvo daquela ação, tá bem? Então, e o predicado é todo o resto, tá? A ação é aplicada por um ou é alvo daquela ação, é esse, tá? É sujeito passivo ou sujeito ativo, no caso. E o predicado, ele pode aparecer de várias outras formas, mas o que a gente vai ver aqui é o sujeito também. Sujeito, pessoal. O sujeito nada mais é do que quem faz a ação ou é alvo dela, do verbo, tá? O sujeito é ligado intimamente com o verbo. O sujeito tem essa ligação com o verbo. Como a gente identifica o sujeito de uma oração? Vou pegar aqui uma oração qualquer e vamos tentar identificar o sujeito. Ó. Ele mal tocou no assunto. Temos essa oração. Qual é o verbo? A primeira coisa que a gente identifica numa oração é o verbo. Qual o verbo dessa oração? Ele mal tocou no assunto. Tocou é o verbo aqui, tocar, tá? O ato de tocar, a ação. Ele tocou no assunto, tá? Ele mal tocou no assunto. Então, para a gente identificar o sujeito dessa frase, como é que a gente faz? A gente faz a pergunta, tá? Ele tocou no assunto. A gente se pergunta o quê? Quem tocou no assunto? Quem tocou no assunto? Quem foi? Ele. Logo, o sujeito dessa frase é ele. O sujeito é ele. A gente identifica. É só a gente fazer a pergunta, a gente vai identificar o sujeito. Faz a pergunta que a gente vai identificar o sujeito. É certeza, tá? Certeza, sempre vamos identificar o sujeito fazendo a pergunta para o verbo. Tá? A pergunta que o verbo está fazendo. Quem é que executou aquela ação? Quem fez aquilo? Quem foi alvo daquilo? Então a gente sabe. Então, agora a gente já sabe que ele é o sujeito aqui. Mas que tipo de sujeito é ele? Ele é sujeito simples. Sujeito simples. Por que ele é sujeito simples? Porque ele só tem um núcleo. Ele só tem um radical. É só ele, tá? Se a oração fosse o seguinte: eu e ele mal tocamos no assunto. Ó, botei no plural agora a frase. Eu e ele mal tocamos no assunto. Verbo, tocamos, né? Continua, tocou, só trocou para pessoa, porque é mais de uma pessoa agora. Tocamos, mal tocamos no assunto. Então, quem mal tocou no assunto? Ele, eu e ele, né? Eu e ele mal tocamos no assunto. Quem mal tocou no assunto? Eu e ele, tá? Então, se é eu e ele, o sujeito agora, ele é composto, pessoal. Por quê? Porque temos dois núcleos, temos dois radicais. Temos eu e temos ele. São duas coisas diferenciadas. Ah, professor, mas se fosse eles, tá? Se fosse eles, mal tocaram no assunto. Eles mal tocaram no assunto. Continuaria sendo sujeito composto, por quê? Porque o eles são mais de uma pessoa. Não. Tá? Não. Nesse caso, continua sendo sujeito simples, porque é um sujeito, temos um núcleo para o sujeito, tá? Uma palavra só, temos um núcleo ali, então é só aquele sujeito, então é sujeito simples. Tem mais de um núcleo, sujeito composto, tá bem, pessoal? A aula de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa revisão. Tem aulas sobre esses assuntos aí no canal, deem uma pesquisada na internet. O assunto da prova vai ficando por aqui, que nem ficou nas outras aulas, tá? Da outra semana. Vou sempre deixar aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e tchau.